Fala galerinha, tudo bem com vocês? Olha só, o ano está acabando, chave do Enem também já está acabando, temos mais somente esse e o próximo encontro, e essa é a semana do Enem. Tá preparado? Tivemos muito tempo juntos, bastante aula, bastante atividade, exercícios, espero que você esteja tranquilo, só revisando agora para a provinha do Enem que começa nesse próximo domingo com as provas, né, de humanas e também de linguagens. Não esqueça que tem redação e tem dica também aqui de redação para vocês. Beleza, então? Mas é noite de natureza. Natureza daqui 2 semanas, mas né, seguimos aqui nosso cronograma. Queridos, então, tá preparado? Pega a apostila, pega o material, senta aí, porque chave do Enem de natureza está no ar. Acompanhe cada aula e depois nós voltamos para a correção de exercícios de matemática da semana passada. Ok, então? Sem mais enrolação, roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Estamos agora finalmente na última aula da chave do Enem deste ano, na semana que antecede o primeiro domingo de provas do Enem. Está chegando o momento em que você está se preparando. Eu espero que alguns aí de vocês tenham se inscrito, né? Mesmo desde o primeiro ano, é uma experiência muito legal, muito relevante para poder participar, para já saber aí como que é o clima da prova, ver as outras pessoas que vão para lá também. É muito interessante e se você não se inscreveu, você já precisa começar a se preparar desde o primeiro ano. É um momento muito legal do ensino médio, certo? Nesta aula, a gente vai relembrar algumas temáticas bastante importantes do módulo de histologia, que é a parte da biologia que estuda os tecidos, como as células se organizam, as funções que desempenham, a morfologia, né? É bastante interessante. Tem algumas imagens bem legais para a gente ver aqui, certo? Nesta aula, eu não vou abordar todos os tecidos que estão na tua apostila ou todos os tecidos que a gente estuda no ensino médio. Lembrando que essa aula é focada no nosso simulado, que vai ficar disponível para você fazer até a próxima semana, e alguns pontos bastante importantes que acabam sendo mais comuns tanto nas provas de vestibulares quanto na prova do Enem, certo? Então a gente vai começar falando aqui. Veja essa imagem, a gente tem exemplos de diversos tecidos que formam não apenas o nosso corpo humano, né, mas que formam também os animais. É lógico que nas diferentes espécies, essas células acabam se organizando de alguma forma diferente, mas o princípio geral desses tecidos podem ser encontrados não apenas nas pessoas, né, nos seres humanos. Mas veja aqui que a gente tem tecido conjuntivo, muscular, epitelial, sanguíneo, ósseo, nervoso e adiposo. São os tecidos que acabaram sendo abordados neste módulo, né? Lembra que todas essas imagens da apresentação que você está vendo são imagens que estão no seu livro. Então você pode pegar esse livro aí para poder acompanhar, fazer suas anotações, etc. Então, a gente vai começar a falar do tecido epitelial. Eu coloquei aqui algumas características, porque no fim das contas, muitas questões vão avaliar se você conhece quais as características do tecido epitelial e como você pode usar essas características para diferenciar este tecido dos outros, né? Então, por exemplo, células muito próximas entre si. No tecido epitelial, como não existe essa substância intercelular, que, por exemplo, é muito abundante no tecido conjuntivo, as células elas são muito grudadinhas umas nas outras. Existem até estruturas, né, de adesão, de comunicação. Então, a principal característica e a mais marcante do tecido epitelial é justamente que não existe substâncias, fibras, etc., entre essas células. Elas são grudadinhas. O tecido epitelial ele é bastante importante para revestir superfícies, né? Então forma a epiderme, a mucosa da boca, do tubo digestório.
do sistema respiratório, também forma vasos sanguíneos, especialmente aqueles capilares são fininhos, órgãos internos, e eles podem se ajustar, se adaptar para formar glândulas, né? Eles são uma parte do tecido onde não chegam os vasos sanguíneos, ele é avascular. Então, se não chega vaso sanguíneo, como que eles recebem os nutrientes e gases, né? É tudo por difusão, contato célula a célula. E como é esse tecido, né, formado por muitas células, eles ficam ali um do ladinho do outro, não tem essa substância que preenche, etc., tem uma grande capacidade de regeneração. Então, são células que fazem muitas mitoses, né? Outra característica importante é que existe uma membrana basal. O que é a membrana basal? A membrana basal é aquela membraninha que separa a camada de células do tecido epitelial do conjuntivo, né? E essa membrana é importante para dar suporte, para ajudar na troca de substâncias. A gente tem uma outra questão interessante, que é a polaridade celular. Essas células, elas têm uma certa orientação na organização. Elas podem, tem aí a face apical, basal ou lateral. Então, a apical é aquela parte da célula que fica em contato com a parte externa. A basal é aquela que, como o nome diz, é a célula que fica em contato com a parte que fica em contato com a membrana basal, e a lateral, uma célula outra, não é? Então, eles podem se organizar de diferentes formas. Então, você tem aqueles que têm um epitélio mais simples, que é uma camadinha de células, pode ser pavimentoso, né? Pode ser uma célula em cima da outra, elas podem ter diferentes formatos. Então, o sistema epitelial é bastante importante. A gente tem aqui algumas especializações, como eu disse, não existe substância entre essas células, então elas têm adaptações para fazer com que uma célula fique grudadinho à outra, para que uma célula se comunique com a outra, e esse tecido tem ali uma adesão muito grande, seja resistente, não se rompa com facilidade, como a pele, por exemplo. A gente tem aqui o tecido epitelial se organizando e se diferenciando com relação às glândulas que eu comentei. A gente tem dois tipos de glândulas. As glândulas que são endócrinas, né, que são aquelas que eliminam o produto da sua secreção no sistema circulatório, no sangue, e você tem as glândulas que são exócrinas, que vão liberar seus produtos de secreção dentro de alguma cavidade ou para fora do corpo, né? Então, a gente tem aqui 3 tipos de glândulas aí exócrinas, tá bom? Então, você tem as merócrinas, as apócrinas e as holócrinas. As merócrinas são aquelas glândulas que eliminam secreções por exocitose, não perde parte da célula. Então, dentro da célula faz uma vesículazinha, dentro dessa vesícula, né, tem um produto de secreção, essa vesícula é liberada para fora da célula, e aí vai, enfim, excretar, ou seja o que for. Depois a gente tem as apócrinas, em que é eliminada uma secreção que tem uma pequena porção do citoplasma, certo? Glândulas sudoríparas, por exemplo, são as apócrinas, especialmente as glândulas sudoríparas que estão nas nossas axilas, né? Aí a gente tem as holócrinas, que é quando a célula se rompe e esse produto de secreção sai, inclusive, junto com o citoplasma, certo? Então, você tem aí os 3 tipos de glândulas de acordo com o modo de secreção. Aí agora a gente vai, então, para o tecido conjuntivo. Veja as características importantes do tecido conjuntivo. A gente tem várias, tá? Então, primeiro de tudo, que eu já diferencio do epitelial é que o tecido conjuntivo, ele é marcante por ter uma grande quantidade de substância intercelular, certo? Ele pode ter aí as fibras, como, por exemplo, as formadas por colágeno, as elásticas, as fibras reticulares. E também pode ter uma coisa que nós chamamos de substância fundamental amorfa, que é uma espécie de gelzinho que serve para auxiliar na troca de nutrientes e comunicação entre essas células, certo? E aí a gente tem a classificação desse tecido de acordo com o tipo dessa matriz intercelular.
se tem uma abundância maior de fibras ou de substância fundamental amorfa, por exemplo. Então, aqui a gente tem o tecido conjuntivo frouxo, denso, o cartilaginoso, o ósseo e etc, tá bom? Depois a gente tem outra característica importante, aqui eu tenho um tipo gigante de várias células, né? São vários tipos de células. Então, a gente tem aí os fibroblastos ou fibrócitos que produzem essas fibras na matriz. A gente tem os macrófagos, que são muito importantes e ficam no tecido para ajudar a fazer a defesa do nosso organismo, né? Fagocitar antígenos, por exemplo. Nós temos os mastócitos, que também são células do sistema imune e que liberam histamina e heparina, estão presentes em reações de inflamação, alergia. Os plasmócitos, que produzem anticorpos, adipócitos, que estão presentes no tecido adiposo e que armazenam gordura. A gente tem também células-tronco, que vão se diferenciar para dar origem a outras células do tecido conjuntivo. Então, a gente tem vários tipos de células, elas podem mudar os nomes, lógico, você viu, de acordo com a localização e o tecido que esse tecido conjuntivo vai formar, né? Depois a gente tem outra característica importante, diferente do tecido epitelial, é que tem muita vascularização. O tecido epitelial era avascular, sem substância intercelular nenhuma. Aqui a gente tem vascularização. Então, o sangue traz gases e nutrientes que essas células precisam, e como eu já comentei agora há pouco, o tecido epitelial, que está logo em cima normalmente, vai recebendo essas substâncias por difusão, né? E assim ele vai sendo nutrido. A gente tem também tecidos, células do tecido conjuntivo desempenhando diversas funções que são muito essenciais. Então, por exemplo, a gente tem o tecido conjuntivo que vai formar o nosso tecido ósseo e que vai ser importante para a sustentação. Então, a gente não apenas tem os ossos, mas a gente tem as cartilagens que estão ali entre os ossos, especialmente nas articulações, né? Para diminuir o atrito, para ser mais confortável, né? É o nosso grande é o nosso grande amortecedor, né? E não apenas a cartilagem, mas um líquidozinho que fica ali para auxiliar nesses movimentos. A gente tem também o tecido que preenche espaços, ajuda, como eu falei, a nutrir o epitélio, ajuda a defesa contra invasores, eu comentei aqui um pouquinho do sistema imunológico, armazena energia como tecido adiposo, transporte às células sanguíneas, cicatrização quando a gente se machuca, enfim. Tecido conjuntivo desempenha diversos tipos de funções, lógico, né? Que a gente pega os tecidos conjuntivos e a gente vai diferenciando e classificando eles nos outros que a gente já mencionou aqui, tá bom? Depois a gente tem, como eu acabei de falar para vocês, veja que aqui embaixo já tem esses outros exemplos de tecidos. A gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito, a gente tem o frouxo e o denso, que pode ser modulado e não modulado. A gente tem os outros tecidos que são mais especializados, adiposo, cartilaginoso, ósseo, sanguíneo, hematopoético, né, que desempenham funções aí que são responsáveis por fazer nosso corpo funcionar. A gente tem os tipos de tecidos aqui também musculares, né? É muito importante a gente falar sobre tecido muscular, porque músculo é um negócio que cai bastante em vestibular e no Enem. Quer que eu repito? A gente tem, então, aqui os tipos de tecidos musculares e é sempre importante a gente falar de músculo, porque o tecido muscular cai muito no vestibular e no Enem, em diferentes abordagens, tanto com relação à histologia, a questão das fibras, estriado, cardíaco, liso, quanto em relação à fisiologia, né? Ao metabolismo energético, as funções que são importantes para que essas células que têm essa função de contração possam desempenhar, né, junto ali com o esqueleto, no caso do esquelético, ou no caso do tecido liso, lá nas cavidades, possam desempenhar a sua função. Então, tem uma atenção especial com o tecido muscular, é bem importante você dominar
A gente estuda esse assunto no primeiro ano, vai voltar um pouquinho o tecido muscular lá no segundo ano, quando for falar do sistema digestório, por exemplo, respiratório, e depois no terceiro ano também. Então é importante que você compreenda. Histologicamente, a gente pode classificar o tecido muscular em 3 tipos, tá? Isso é em relação ao quê? Em relação às estrias, em relação ao formato das células, que visualmente vai nos trazer uma imagem diferente um do outro. Então, a gente tem aqui o tecido muscular estriado cardíaco, o estriado esquelético e o tecido muscular liso. O tecido estriado cardíaco é um tecido que é formado pelas fibras musculares, lembrando que essas fibras musculares, elas possuem proteínas contráteis, que são a actina e a miosina, que são muito importantes, e é a movimentação dessas proteínas nessas fibras que vão fazer com que a gente contraia e relaxe o músculo, tá bom? E aqui no tecido cardíaco, então, o que a gente vê são as fibras, são risquinhos, certo? Por isso que é chamado de estriado. E tem uma outra questão interessante, que tem uns risquinhos ali. Se você estiver vendo na imagem, você vê que bem ali embaixo tem um risquinho. E se a gente pudesse ver uma lâmina no microscópio de um tecido muscular cardíaco, você vê que tem vários risquinhos. Esses risquinhos são discos intercalares, são muito importantes para fazer com que o coração tenha aquela contração rítmica, né? A gente tem o tecido estriado esquelético, que tem uma aparência parecida com o do cardíaco, mas não tem os discos intercalares, e esse músculo ele está ligado a tendões que o ligam nos ossos, né? Então, por isso que ele é chamado de esquelético também, porque a sua contração ela é voluntária, né? É uma contração que é forte. Se você pegar ali do cardíaco, a contração é involuntária, é uma contração rítmica, né? Já o tecido liso, você vê que as fibras não se organizam nessas linhazinhas como nos outros dois que a gente viu, né? A actina e miosina, elas se organizam ali de uma forma diferente. Então, a contração desse músculo vai ser involuntária e lenta. A gente tem um músculo liso, por exemplo, no nosso estômago, no nosso intestino, né? Então, a gente tem aqui, com relação à capacidade de contração, a especialização celular, porque músculos que têm uma alta demanda energética, como, por exemplo, o muscular, tem uma quantidade muito grande de mitocôndrias, retículo sarcoplasmático, que é um outro nome para uma organela que você já existe, que é o retículo endoplasmático das outras células, mas que no músculo recebe esse nome. E as miofibrilas, que são o conjunto dessas proteínas contráteis que eu falei para vocês ali, ó, a actina e miosina, a actina com filamentos mais finos e a miosina com filamentos mais grossos, tá bom? Muitos vasos sanguíneos, muito vascularizados, muito inervados, porque é necessário mensagem que vem do cérebro para que essa contração aconteça. E aí, eu já coloquei ali, a gente já falou, né, a respeito dos tipos de contração. Então, estriado cardíaco é rápida, esquelético, desculpa, rápido e voluntário, as células são longas, movimento esqueleto. O cardíaco, a contração é involuntária, rítmica, né? As células aí têm 1 ou 2 núcleos, são estriadas, tem esses discos intercalares. O músculo liso tem a contração lenta e involuntária, as células, né, não têm esses cisquinhos, mas elas são fusiformes e estão presentes nos órgãos ocos, por exemplo, em vasos sanguíneos, certo? A gente tem aqui o tecido adiposo. Tecido adiposo tem predomínio de adipócitos, que é essa célula que armazena gordura na forma de triglicerídeos. É muito importante porque é um tecido que realiza reserva de energia, né? Para nós, talvez isso não seja tão essencial, não é um custo de sobrevivência para nós, mas existem muitos animais que precisam de uma camada bastante abundante de tecido adiposo para resistir a temperaturas muito baixas, períodos de hibernação, porque precisam disso para passar por essas situações e por essas sazonalidades, certo? A gente tem aqui também
o isolamento térmico, porque essa camada de tecido adiposo acaba dificultando a dissipação do calor, então isso ajuda a manter o animal mais quentinho. E lógico, né, a proteção mecânica amortece impactos e a gente tem ali uma proteçãozinha, por exemplo, nos órgãos como rins, nos olhos, nas articulações, porque ajudam aí a amortecer esses impactos. E finalmente a gente chega aqui no nosso último tecido, que nós temos o tecido nervoso. E não é a única, mas é a principal célula, é o neurônio. Os neurônios, eles podem ser células muito grandes, seus filamentos podem ser muito grandes, né? Então a gente tem aqui a parte do corpo celular, em que você tem o núcleo, é uma célula que tem muitas mitocôndrias, porque o tecido nervoso gasta muita energia. Do corpo celular saem vários filamentos que são chamados de dendritos. Depois, esse outro filamento maior, esse cordão, que é chamado de axônio. O axônio, ele é revestido, né? Não é contínuo esse revestimento, tem partes, que é chamado de bainha de mielina, que tem uma composição lipídica, e essa bainha de mielina, ela é produzida por dois tipos de células importantes, que é a célula de Schwann e o oligodendrócito, né? A célula de Schwann está no sistema nervoso periférico e o oligodendrócito no sistema nervoso central, certo? Esses lugarzinhos onde não tem a bainha é chamado de nodo de Ranvier, e esses lugarzinhos onde a bainha não é contínua, é essencial para que o impulso nervoso que é produzido ali no corpo celular, ele caminhe com uma certa velocidade, né? Então, como a parte ali lipídica da bainha deixa eu lembrar o nome, peraí. Isolante elétrica, nessas regiões onde não tem bainha, o impulso ele vai pulando, né? Então ele vai sendo propagado por essas regiões que não tem essa bainha ou nodo de Ranvier, e por isso esse impulso elétrico ele é mais rápido, certo? Depois a gente tem aqui os diferentes tipos de neurônio, né? Dependendo de como está a localização ali dos dendritos. A gente tem aqui as células da glia, que não são células que estão ligadas diretamente à comunicação como os neurônios, mas são células de suporte ao neurônio, são células importantes que lidam com nutrição, que lidam com manutenção, que lidam com defesa, né, dessas células aí do sistema nervoso. Aqui a gente tem um exemplo do que acontece, por exemplo, numa doença chamada de esclerose múltipla, em que a bainha de mielina vai sendo degradada e destruída, né? E, consequentemente, se eu comentei que você precisa dessas regiões e da bainha ali para fazer com que o impulso seja mais rápido, se você tem uma perda dessa bainha de mielina, você tem um comprometimento da transmissão do impulso nervoso. Finalmente, a gente tem aqui essa parte do potencial de ação, do potencial de repouso, da transmissão do impulso elétrico, em que a gente depende de íons muito importantes, como sódio e potássio, e quando há um desequilíbrio ali daquela quantidade de sódio e potássio que estão dentro e fora da célula, é gerado um impulso elétrico, a célula sai do repouso, a membrana é despolarizada, e aí esse impulso elétrico é formado e ele pode caminhar no neurônio para chegar aonde? Para chegar no órgão onde ele vai desempenhar a função, como, por exemplo, aqui no músculo, em que você tem uma área que as terminações do axônio ficam não exatamente em contato, mas ficam ali bem próximos ao músculo, num espaço chamado de junção neuromuscular. São liberadas estruturas químicas chamadas de neurotransmissores, que vão levar essa mensagem para as fibras musculares para elas poderem se contrair, certo? Bom, temos aqui um resumão rápido. Se você tiver alguma dúvida, não esquece de procurar seu professor, e boa sorte no simulado. E se você vai fazer o Enem, boa sorte também. Até a próxima, até o ano que vem.
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele e hoje nós vamos para a nossa última aula do ano de Química no Chave do Enem. E para fechar todos esses nossos encontros, o último conteúdo que nós vamos trabalhar é o conteúdo de radioatividade, lá do módulo 3 do material de vocês. Então vamos começar com a radioatividade, né? Por que que esses elementos, eles acabam emitindo essa energia, essa frequência, né? Então, o que acontece com o núcleo do átomo? A gente sabe, vocês já sabem, vocês já viram esse ano que o átomo ele compõe, né? Ele é composto ali no seu núcleo por prótons e nêutrons, e orbitando ao redor desse núcleo nós temos os elétrons na eletrosfera, ok? Quando nós olhamos, né, mais especificamente para o núcleo do átomo, lá nós temos os prótons e os nêutrons. Os prótons são partículas de carga positiva e os nêutrons não têm carga. Nós sabemos também que quando nós colocamos uma quantidade muito grande de cargas iguais próximas umas das outras, o que acontece é um processo de repulsão, porque cargas opostas se atraem, mas cargas iguais se repelem. Para minimizar essa repulsão, os nêutrons estão lá para dar um equilíbrio para aquelas cargas positivas. No entanto, quando ocorre uma descompensação desses nêutrons, desses prótons do núcleo, esse núcleo ele começa a ficar instável. E uma forma de tentar buscar a estabilidade, a pegar toda aquela instabilidade e jogar fora, é emitindo radiação. E aí nós temos, né, tipos de radiação. Então a gente vai começar com as partículas, que são as partículas alfa, né, de carga positiva, e a partícula beta, que tem carga negativa. A partícula alfa ela foi utilizada lá para determinar o átomo segundo o modelo de Rutherford. Então já se conhecia que essa partícula ela tem massa e ela é positiva, ok? Então o que acontece? Bom, as partículas betas, elas são chamadas carinhosamente de elétron acelerado. Por quê? Porque no processo, né, de conversão ali desse núcleo instável, onde ocorre a conversão de um nêutron em um próton, para estabilizar, ele acaba liberando o elétron para o meio, né? Um elétron com uma velocidade maior. Então, nesse caso, a partícula beta ela é conhecida como elétrons acelerados. E Rutherford, quando fazia seus estudos e também trabalhava com a partícula, né, com os elementos radioativos, ele identificou que a partícula alfa, ela é um íon de hélio, do átomo do gás hélio, né? Por que um íon? Porque a partícula alfa ela não tem elétrons na sua composição, mas ela tem número atômico 2 e massa atômica 4, exatamente como o átomo do elemento hélio, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais da partícula alfa. O núcleo, quando ele tem aquela instabilidade, ele vai emitir a radiação para tentar aliviar essa instabilidade. Então, podem ser desprendidas as partículas alfa. Essas partículas, então, são compostas por 2 prótons e 2 nêutrons. A representação é a letra alfa mesmo. E nós colocamos lá em cima, né, no canto superior, o número 4, que é o maior número que é referente à massa atômica, que a massa é a soma dos prótons mais os nêutrons. E embaixo, né, no canto inferior, nós temos o número 2, que seria o número atômico. O que acontece, né? A radioatividade, ela também tem as suas leis, ou seja, condições que, independente do meio, vai ser aplicado, é sempre aquilo que acontece, tá? Então, a primeira lei da radioatividade, ou a lei de Suddy, ela fala sobre a emissão. Quando esse elemento radioativo ele emite essa partícula, o que acontece com ele? Então, especificamente, a primeira lei vai falar sobre a partícula alfa. Então, quando emite a partícula alfa, que tem massa atômica e número atômico, ocorre, então, uma mudança tanto na massa quanto no número atômico do elemento que emitiu aquela partícula. A massa atômica vai ter uma redução de 4 unidades, enquanto o número atômico vai ter uma redução de 2 unidades, tá? Então, basicamente é isso aqui, ó. Se vocês olharem ali, ó, o primeiro exemplo, você tem as cargas positivas, que são os prótons e os nêutrons, certo? Então, você tem o núcleo inicial. Esse núcleo inicial, ele vai perder a partícula alfa.
E a partícula alfa, então, vai se desprender. Então, esse núcleo ele vai sofrer uma mutação, que é o núcleo final, e a partícula alfa. Toda vez que eu mexer no núcleo de um átomo, eu mexo completamente na identidade daquele átomo, certo? O que a gente precisa também ter em mente é que as reações químicas, de uma forma geral, elas ocorrem na eletrosfera, com os elétrons, mas as reações nucleares, elas ocorrem no núcleo, e são reações extremamente energéticas. Então, de uma forma geral, quando a gente, por exemplo, pega ali o exemplo do urânio, né? Então, o urânio, quando ele emite uma partícula alfa, ele vai diminuir a massa atômica, que era 238, passa a ser 234, por quê? Porque ele perdeu massa ali com a liberação, a emissão da partícula alfa. E o número atômico, que era 92, passa a ser 90. Mexi no número atômico, eu mexi na identidade do átomo, né? Não tem como. Se eu quebrei o núcleo, se eu juntei dois núcleos, eu vou ter elementos diferentes, tá? Outro exemplo aqui com o rádio, mesma coisa. Se o rádio, né, ao emitir a partícula alfa, a sua massa atômica decai 4 unidades e o número atômico decai 2 unidades. E aí eu tenho elementos totalmente diferentes do elemento de origem que emitiu a partícula alfa, que emitiu a radiação. Já a segunda lei vai, então, falar da partícula beta, né? Então, as partículas beta, os elétrons acelerados, ele é representado pela letra beta, não tem massa, então essa partícula ela não tem massa, mas ela tem uma carga -1, tá? Então, toda vez que o elemento ele emitir a partícula beta, a massa vai permanecer constante, mas o número atômico vai ser acrescentado, vai somar mais um. Porque o que acontece, né? A segunda lei, então, da radioatividade, que é a lei de Russell, enfim, é sobre a emissão dessa partícula. Então, por ela não ter massa, a massa vai permanecer constante. Agora, o número atômico vai aumentar uma unidade. Por quê? Porque a gente vai ter uma conversão. Então, aqui, ó, você tem o núcleo, né, instável ali, e aí você vai ter a conversão de um nêutron e ele vai se tornar um próton. Então, ele não tinha carga, ele vai passar a ter carga positiva, pela instabilidade causada pelo núcleo. Consequentemente, ele vai liberar um elétron, a partícula beta, que é o elétron acelerado, e um antineutrino, nesse processo da conversão. Tá? Então, quando a gente olha numa equação química onde aparecem os elementos, por exemplo, do bismuto, então você tem ali, ó, 214 a massa. Quando ele emite a partícula beta, a massa permanece a mesma, então 214, depois da emissão da partícula beta. No entanto, o número atômico você vai acrescentar. Por quê? Porque um nêutron virou um próton. E o número atômico é a quantidade de prótons que eu tenho no núcleo. Então, antes era 83, com a liberação da partícula beta, ocorreu, então, a conversão, a transformação do nêutron no próton, né? Diminui o nêutron e aumenta o próton. E aí você tem, então, a mudança no número atômico. Mudei o número atômico, eu mudo completamente o elemento, tá? E depois nós temos a radiação gama. Então, é muito importante você identificar que alfa e beta são partículas e a gama é uma onda, é uma radiação, ela tem uma frequência, ela se comporta de forma diferente, tá? Então, a radiação gama ela é formada por ondas eletromagnéticas que estão emitidas seguindo a emissão ali da partícula alfa-beta. Então, você emite a partícula alfa-beta e a onda, a radiação gama, tá? Isso vai acontecer com esses elementos de núcleo instável. Então, aqui, por exemplo, o Césio-137, né, que foi bem conhecido, é bem conhecido pelo desastre que nós tivemos aqui no Brasil mesmo, em 1987. Então, o que acontece com o Césio, né? Então, o Césio, o beta emissor, ele vai emitir a partícula beta, vai formar um núcleo instável ainda, mesmo emitindo essa partícula, e aí ele vai emitindo, continua emitindo e emite radiação gama, que não vai sofrer, não vai causar nenhuma alteração nem na massa, nem no número atômico. Por quê? Porque ela não tem massa e ela não tem número atômico. Essa onda ela tem uma frequência apenas, né? E a liberação dessa energia faz com que você saia de um núcleo instável para minimizando aquela quantidade de energia para um núcleo estável.
O que eu preciso saber sobre essas radiações, né? E as partículas? Então, a partícula alfa, porque ela tem massa, ela é mais pesada, ela é a partícula que menos tem, que percorre um espaço menor, ou seja, ela é uma partícula mais lenta, mais pesada. Então, ela praticamente não penetra, por exemplo, na pele, tá? Ou não ultrapassa uma folha de papel, como está no esquema. Já a partícula beta, por ser um elétron acelerado, não tem massa, ela é mais leve. Então, ela tem um poder de propagação, né? Ela tem um poder ali de penetração um pouquinho maior. Então, ela consegue atravessar, por exemplo, uma folha de papel, mas já uma placa metálica é suficiente para blindar essa partícula. Já a onda gama, ela tem uma frequência, né? Ela tem um comprimento de onda, então ela se comporta de forma diferente. Ela não tem massa, ela não tem carga, então ela se propaga por mais distante ali, né? Ela consegue penetrar, ultrapassar uma folha de papel, uma placa metálica. O que acontece normalmente, principalmente quando tem acidentes radioativos ou nas usinas nucleares, é que você tem camadas grossas de cimento e uma placa de chumbo para conter, né, essa radiação ali, para ela não se propagar, para blindar esse processo, tá? Então, a radiação gama, ela né, a emissão é nuclear e tem a maior capacidade de penetrar a matéria, ou seja, ela é mais perigosa para o corpo humano, por quê? Porque ela entra em contato com a célula, pode causar todas as mutações ali. Quando a gente fala de radioatividade, também, né, tem o que nós chamamos de tempo de meia-vida, ou seja, o elemento radioativo ele vai emitir uma quantidade de energia por um tempo. Passado-se um tempo, todo aquele material que emitir radiação, metade dele já vai ter perdido, não vai mais emitir, e a outra metade vai continuar emitindo e assim sucessivamente. Então, o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que metade de uma quantidade ou de um radioisótopo ou de um elemento nuclear, né, radioativo, presente em uma amostra, sofra o que nós chamamos de decaimento, ou seja, caia pela metade, perca metade da sua capacidade de emissão, né? Então, por exemplo, você tem a massa inicial, uma quantidade ali total. Passado-se o primeiro tempo de meia-vida, para alguns elementos são milhares de anos, para alguns elementos são alguns anos, para alguns elementos são alguns dias, para outros elementos são algumas horas. Né? Então, passado-se o primeiro tempo de meia-vida, essa massa total que emitia radiação, metade dela vai deixar de emitir, mas a outra metade continua emitindo da mesma intensidade, do mesmo jeito. Aí, passado-se mais um tempo de meia-vida, o que eu tinha que ainda emitia radiação, metade vai deixar de emitir radiação e a outra metade continua, né, emitindo, e assim sucessivamente, né? A gente começa a colocar, por exemplo, o tempo de meia-vida do iodo 131, que é utilizado para tratamento na tireoide, é de 8 dias. Então, você começa lá, tem 8 gramas de iodo. Passados os primeiros 8 dias, metade, 4 gramas deixou de emitir radiação, mas 4 gramas ainda continua emitindo radiação. Passados-se mais 8 dias, metade do que ainda emitia radiação deixou de emitir, então das 4 gramas, 2 gramas deixou de emitir, mas 2 gramas continua emitindo. E assim sucessivamente. Esses valores de tempo de meia-vida, de cálculo, também podem aparecer em forma de gráfico, né? Então é uma exponencial de decaimento, por quê? Porque você começa com uma quantidade alta e você vai decaindo com o passar do tempo de meia-vida, né? Então aqui seria a curva para o iodo 131. Então, você começa com 100%, 100% é toda a sua amostra que você está analisando. Passado-se o primeiro tempo de meia-vida, já vai cair para 50%, depois 25%, 12%, 6,25% e assim sucessivamente. Ele vai tender a zero, né? Mas sempre vai sobrando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Opa! Quando a gente fala, além disso, né, do tempo de meia-vida, nós temos duas reações que podem acontecer, né? Já que são reações nucleares, já que são estabilidades nucleares, nós temos ali a chamada fissão e fusão nuclear, né? Então, a gente vai começar com a fissão. Fissão quebra, né? Fissura, eu vou quebrar aquele núcleo. Então, o que acontece no processo de fissão nuclear? Normalmente vem um nêutron, né? Então, o nêutron ele se choca com um núcleo instável, que é um núcleo de um elemento radioativo, e aí esse choque
libera energia porque ele vai quebrar o núcleo no meio. Ele vai quebrar o núcleo no meio e aí você vai ter, então, a liberação de energia. Só que nesse processo, você também vai ter a liberação de mais 3 nêutrons, certo? Esses 3 nêutrons vão entrar cada um em contato com outros 3 núcleos do elemento radioativo, que vão se partir novamente e vão liberar energia, mais 3 nêutrons e assim sucessivamente. Isso que nós chamamos de reação em cadeia. Né? Então, ela começa com como se você pegasse e colocasse todas as pecinhas de dominó enfileirada. Você dá o primeiro estalo, né? Então, o primeiro choque ali do nêutron. E automaticamente a reação ela desencadeia. A não ser que eu pare, que eu tire uma peça ou que eu coloque a mão ali para não dar continuidade. Mas as fissões nucleares, elas vão desenvolver essa característica de reação em cadeia, né? E essa reação de fissão nuclear, elas são base para bombas atômicas e os reatores nucleares. Eles funcionam a partir da quebra de núcleos maiores, né, instáveis, em núcleos menores. E essa quebra, toda vez que você se deparar com questões que falam de reações nucleares, elas liberam uma quantidade muito grande de energia. Tá? Então, sempre uma quantidade muito grande de energia. Mas além da fissão nuclear, a gente tem a fusão, né? Fissão, você quebra núcleos maiores em menores, e a fusão, você pega núcleos menores e vai juntar, formando um núcleo maior. A fissão libera uma quantidade muito grande de energia, mas a fusão libera energia muito maior, porque juntar 2 núcleos, fazer com que cada um deles fiquem juntos e se estabilizem, você precisa vai liberar uma quantidade muito grande de energia. E normalmente isso acontece juntando 2 núcleos bem pequenos. Por exemplo, o deutério e o trítio são isótopos do hidrogênio, certo? E aí eu consigo combinar esses dois, formo um átomo de hélio, que é um gás nobre, e forma um nêutron. E aí desencadeia a reação também, né? Energia, libera muita energia. E você tem, então, o aglomeramento. Ó, fissão, você separa, fusão, você junta, tá? Isso precisa ficar bem claro. A fusão nuclear, a gente consegue perceber energias de longe. Por exemplo, no Sol, né, ocorre todo dia fusão nuclear. E a energia liberada a gente consegue sentir a quilômetros de distância, tá? Então, a fusão, ela libera muito mais energia do que a fissão. São obtidas, né, só são obtidas nas bombas de hidrogênio. Então, no processo, principalmente o ano passado, esse ano, falou-se muito da bomba de hidrogênio, que é justamente a fusão de 2 núcleos, e essa fusão liberaria muito mais energia. Esse tipo de reação ocorre nas estrelas, no Sol, né? Formação de elementos no interior das estrelas também. Tudo isso, fusão nuclear, né? Junção de 2 núcleos menores em núcleos maiores, ok? E dito tudo isso, pessoal, eu finalizo por aqui. Deu um errinho aqui, mas tudo bem. Dito tudo isso, eu finalizo aqui com vocês a nossa aula teórica, a nossa aula ali de 2025. Desejo para vocês um ótimo, né, restinho de ano, sucesso sempre. Nos vemos ainda na resolução, na correção dos exercícios, mas já me despeço por aqui. Até mais. Abrir a porta de casa faz parte do nosso dia a dia. Mas por que a maçaneta da nossa porta, ela está no canto da porta e não no centro? Por que é mais fácil abrir uma porta empurrando na maçaneta em vez de um ponto mais perto da dobradiça? Hoje nós vamos falar sobre torques e o momento de uma força. Meu nome é Kelaine, sou sua professora de física da chave do Enem. Vamos falar sobre o que é torque. Torque, ou momento de uma força, é uma grandeza física responsável por iniciar
ou alterar o movimento de rotação. Nós queremos rotacionar algo com um ponto fixo. Nós chamamos de torque. E o que é o torque, então? Como que a gente pode definir o que é o torque? O torque, ele vai ser igual a R. R é a distância perpendicular do eixo de rotação. Então, um eixo de rotação, então sempre fixo, até a linha de ação de uma força. Então, eu fixo aqui, eu fixo um ponto e a distância entre esse eixo até onde se aplica a força, a gente chama de R, que é o braço da alavanca. A força ela é dada em newtons, então é um contato direto no braço da alavanca. E aí ele fala assim, ó, o torque é igual a R, que é a distância, né, do eixo até a aplicação da força, vezes a força, então o torque vai ser maior quando tiver maior força e ele vai ser maior porque ele é proporcional a quanto maior for o braço da alavanca. E seno do ângulo, que ângulo é esse? É o ângulo vetor entre a força e o braço da alavanca. O torque, ele vai ser máximo quando o ângulo for 90 graus e ele vai ser nulo quando a força é paralela ao braço da alavanca. Como assim, prof? Olha lá. Então, vamos supor que eu tenho uma chave, tem ali um parafuso que eu quero apertar, tá? Então, o que é o braço da alavanca? É desde o parafuso até a extremidade, aonde você vai aplicar força. E a força, ela pode ser feita em vários ângulos, mas o ângulo em que o torque vai ser maior é a situação A, onde o ângulo é 90 graus. Na situação F, estão vendo ali? Na situação F, não vai haver torque. Sabe por quê? Porque não vai girar a minha chave se eu aplicar uma força aqui. Nada vai acontecer. E se eu aplicar uma força na extremidade, maior vai ser o braço da alavanca. Quanto mais próximo eu estiver do eixo, menor vai ser o braço da alavanca. E esse torque vai diminuindo. Por isso que nós temos as nossas maçanetas mais longe possível da dobradiça, porque quanto maior é o braço da alavanca, maior vai ser o torque. Então, menos força eu vou fazer para conseguir abrir essa porta. E menos força também eu vou fazer para conseguir, por exemplo, apertar um parafuso ou afrouxar um parafuso. Só que é o seguinte, torque é para você fazer com que um objeto passe a rotacionar. Agora, e se eu quero que as coisas fiquem em equilíbrio? O que a gente pode fazer com que os objetos fiquem em equilíbrio? Nós temos ali uma balança daquelas antigas, que para a gente saber qual que era o peso do arroz que a gente estava comprando, eles usavam esse tipo de balança. Eles tinham que equilibrar um lado com o outro. Então, o que eu posso dizer sobre o equilíbrio dos torques? Os equilíbrios dos torques ocorrem quando a soma vetorial de todos os torques dos objetos, ou seja, é nula. Então, um vai aplicar um torque de um lado, outro o torque de outro, e ela vai continuar nula, ou seja, a gente quer que os objetos estejam em equilíbrio. Outra coisa também, para que a gente mantenha os objetos em equilíbrio, a somatória de todas as forças daquele corpo também vai ser igual a zero, porque eu quero que a soma deles faça com que o objeto fique parado, tá bom? Então, nós temos aqui uma gangorra, temos um eixo de rotação e temos a força 1 e a força 2 aplicados nas extremidades aí dessa gangorra. Estão vendo? Se essas forças, esses torques, eles forem exatamente um igual ao outro, o objeto vai ficar em repouso, ele vai ficar em equilíbrio. Então, como a somatório dos torques precisa ser igual a zero para que os objetos fiquem em equilíbrio, nós dizemos o seguinte, que o torque, o sinal dele vai depender do sentido da força. Como assim? Se o corpo ele tende a girar no sentido anti-horário, aí olha lá, torque positivo é quando o objeto tende a girar no sentido anti-horário. Então, você tem que colocar o sinal de positivo. Se ele geralmente é associado ao sentido anti-horário, ou seja, quando o objeto ele tende o torque está tentando girar no sentido anti-horário, nós precisamos colocar um sinal de negativo. Então, ali, ó, vocês estão vendo que um torque
num sentido, outro torque no outro sentido, mais e menos, o que vai acontecer na somatória desses torques? Ele vai para o outro lado e ele acaba sendo igual. Então, está dizendo o seguinte, este torque deste lado é exatamente igual a este lado, e é por isso que eles estão se mantendo em equilíbrio. Mas qual a importância de estudar torques? Olha só, dentro da engenharia mecânica, tem muitos estudos sobre os design de motores, ferramentas, pontes e máquinas que dependem do movimento rotacional. Arquitetura e construção, estabilidade de estruturas, portas, janelas e sistema de elevação, biomecânica, análise do movimento humano, funcionamento das articulações e aplicação de forças por músculos e ossos. Então, tem várias aplicações tecnológicas aí com o estudo de torques e também do equilíbrio. É importante, né, quando um engenheiro, um arquiteto ali for construir um prédio, que os objetos fiquem em equilíbrio, né? Senão pode matar alguém. E ele diz o seguinte, Arquimedes, dai-me um ponto de apoio e uma alavanca suficientemente longa e eu moverei o mundo. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, foi ele que descreveu o torque. Ele falou o seguinte, olha, se eu tiver um ponto e uma alavanca muito grande, suficientemente longa, eu posso elevar qualquer objeto de qualquer massa, inclusive o mundo. Então, ele revolucionou aí a história, porque muitos já usavam, nos tempos antigos, as alavancas, mas só Arquimedes ele conseguiu fazer essa descrição e falou assim, olha, com qualquer ponto de apoio, qualquer alavanca suficientemente longa, eu posso mover qualquer coisa, inclusive o mundo. Agora você vai pegar as suas atividades, vai tentar e fazer, né, os seus exercícios e vai voltar aqui na semana que vem para corrigirmos juntos. Até breve! E aí, galerinha, gostaram da aula em Química, Física e Biologia? Check! Acabou, hein? Acabou, não tem mais. E se prepara, agora tem correção de matemática, mas não se esqueça, tem ainda dicas de Enem. E semana que vem voltamos com a nossa última live do Chave do Enem. Vamos falar de humanas, né? Que inclusive, né, a área do meu coração. Então não perde aí a dica, a correção de exercícios e nos vemos na semana que vem, nossa última semana. Falou? Rodou a vinheta. E aí, galera, tá chegando a hora, tá chegando o momento, tá chegando, eu acho que é o auge, tudo que você fez durante 3 anos de ensino médio, né? Só vamos contar o ensino médio. 3 anos de ensino médio é para você colocar em prática agora, tá? Então tá chegando o grande dia do Enem, ele tá aí. E o que você faz agora, tá? Primeira coisa, cara, eu digo que se você quer se dar bem no Enem, você precisa entender que o Enem não é só uma prova de conteúdo, ela é uma prova de resistência, tá? Então aquele cara que está bem condicionado fisicamente, ele tem sempre uma prevalência sobre os outros que não estão. Então, quais são as dicas que eu dou de última hora aqui para você, né? Eu acho que você precisa ter uma boa alimentação, tá? E dicas assim, ó, evite doce, evite gordura, tá? Pelo menos aí, vamos contar aí esse momento final da sua trajetória, tá? Cara, você precisa garantir isso. Não coloca isso na sua boca, porque isso vai prejudicar o seu consciente, tá bom? Segunda coisa que eu digo para você aqui, ó, tomar bastante água, tá? Lembre-se, corpo hidratado, ele pensa melhor,
tá? Uma das coisas que mais acontece quando uma pessoa está com desidratação é desequilíbrio mental, tá? Então, cara, hidrate-se bem, beleza? Mais uma outra dica aqui, ó. Exercício físico. Nossa, mas não estou falando de você ir para uma academia, malhar e aquela coisa toda. Você precisa ter um ritmo, você precisa oxigenar o que você tem na sua mente, que é chamado cérebro, beleza? Oxigenar, cara, faz alguma caminhada, faz um exercício, algo que faça com que a sua corrente sanguínea entre em trabalho, beleza? Para que ela não fique assim tão paradinha, tão só estudando, essa coisa toda sentada, isso não faz bem, ok? E aí, chegando lá, o que eu preciso? Eu preciso entender que o Enem, ele é sério, tá? Assim como qualquer outro vestibular. Então você não pode se atrasar. Você não pode deixar as coisas para a última hora, tá? Então, caneta preta, ok? De preferência, não leve o celular, tá? Se você for levar alimentação, priorize alimentos que sejam alimentos naturais, tá? Evite salgadinho, evite chocolate, essa coisa toda, tá? Leve coisas assim mais leves, tá? Outra coisa, você vai precisar colocar isso dentro de um ambiente transparente para que seja visto. Então não adianta você levar pacotes de salgadinho, aquele pacotão lá de milhopan desse tamanho, que não vai entrar, ok? Então vamos lá. Essa dica é importantíssima agora, ó. Não saia faltando 1 hora da sua casa, tá? Eu já vi, mas eu moro numa cidade pequena, Tuts. Eu já vi problemas acontecerem, beleza? Então, chega no horário, cara, chega antes, visualiza qual é a tua sala, entra naquele ambiente, faz um reconhecimento do ambiente, veja a carteira que você vai sentar, né? Testa a caneta que você vai utilizar, leva mais uma de preferência, ok? Isso faz com que você ganhe segurança no ambiente. Você olha o ambiente e aquela insegurança, aquela adrenalina, ela vai baixando, tá? Se você chegar em cima da hora, logo que vai começar a prova, cara, você está naquele estado de êxtase ainda, tá? Então faz isso, cara. Faz isso. Agora é o momento de você entrar nesse equilíbrio e colocar em prática tudo que os caras disseram aqui nesse Chave do Enem, né? Tudo que você aprendeu nesses 3 anos de Enem, eu tenho certeza que você vai esbagaçá-la. Tenho certeza disso. E tem mais uma coisa que os outros têm, mas não sabem que tem. Nós temos Deus ao nosso lado. E com Ele ao nosso lado, tudo vai dar certo. Eu torço por ti, vai dar tudo certo. Um abraço aqui do Tuts e nós nos vemos aí em breve. Valeu? Olá, meu aluno, tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos para a nossa resolução de exercício. Sem muita conversa, essa é a última para finalizar. Então, pergunta na tela. Primeira questão, calcule os valores de K para que as retas K mais 2x menos y mais 5 igual a 0 e 5x menos K menos 2y menos 3 igual a 0 sejam concorrentes, perdão. Bom, para que sejam concorrentes, elas não podem ter a mesma inclinação. Por quê, professor? Se elas tiverem a mesma inclinação, elas vão ser paralelas. Então, para ser concorrente, ela precisa ter inclinações opostas. Aí fica fácil, querido jovem. Presta atenção comigo. Para achar a inclinação, eu vou verificar a inclinação da primeira reta e vou verificar com a inclinação da segunda. Como é que eu faço para achar a inclinação da primeira reta? Basta você colocar na equação reduzida. Então, você está na geral, faz a reduzida. Colocando na reduzida, a gente olha o número que acompanha o x. Nesse caso, K mais 2 é o valor ou o número que acompanha o x. Esse cara é o coeficiente angular. Como é que a gente faz para achar o coeficiente angular da outra? Mesmo processo. Isola y, como a gente fez aí no processo, e encontra o valor que acompanha o x, a incógnita x. Nesse caso, 5 menos 2K. Então, note comigo. K mais 2 tem que ser diferente de 5 dividido por K menos 2. Essa é a relação, porque eles precisam ser concorrentes. Não pode ser igual, tem que ser diferente. Vou fazer a diferença.
Eu pego o k menos 2, jogo para o outro lado, faço a distributiva e encontro a equação do segundo grau. K ao quadrado menos 9. Vou pegar esse 9, mando para o outro lado, passo para o lado somando, e aí faço raiz quadrada e a gente encontra mais ou menos 3, alternativa letra B. Questão 2, ele quer que a gente obtenha uma reta que é paralela, note, olha a palavra, o segredo, paralela, significa que tem que ter a mesma inclinação. Da reta 3x mais 2y menos 4 igual a 0. Só que detalhe, essa reta passa pelo ponto 2 e menos 3. Então como é que a gente faz, professor? Se é paralela, o coeficiente da reta R tem que ser igual ao coeficiente da reta S. Eu isolo y na equação que a questão me deu, acho o valor que acompanha x na equação reduzida e acho o coeficiente das duas. Para esse caso particular, menos 3 sobre 2. Agora eu aplico aquela fórmula aqui assim, ó. Y mais menos y no ponto é igual ao coeficiente angular vezes x menos x no ponto. Eu pego o ponto que eu tenho, o valor que está em x, aplico em x, o valor que está em y, aplico em y, pego o coeficiente angular que eu achei, que é comum às duas, uma vez que é paralela, e aí começo a fazer joguinhos ali de distributividade, multiplicação, isolando o valor, a gente acha que a alternativa é a letra A, 3x mais 2y. A questão 3, ela pede para que a gente calcule a reta que passa pelo ponto 2 e menos 1 e é perpendicular a R, 3x menos 4y mais 1. Professor, qual é a condição para que seja perpendicular? A condição é que o coeficiente angular de R multiplicado pelo coeficiente angular dessa reta S que eu quero descobrir tem que ser igual a menos 1. Aí fica fácil. Vou achar primeiro o coeficiente angular da primeira, isolando o y, achando o valor que acompanha o x, 3/4, e aplico na minha fórmula, que a multiplicação de ambas tem que dar menos 1. Ou, se você quiser, a S tem que ser o inverso da R. Então, fazendo essas contas, a gente acha o valor do coeficiente angular de S, que é menos 4 dividido por 3. Aí fica fácil, só aplicar aquela fórmula que a gente aplicou anteriormente. Y menos y do ponto é igual a S vezes x, vezes coeficiente angular, vezes x menos x do ponto. Aplicando, a gente acha 4x mais 3y menos 5 igual a 0. A quarta questão, a questão do Enem. Ele quer saber qual é a função que descreve o gráfico a seguir. Muito simples. Amigos, notem comigo que essa reta ela é decrescente. Como ela é decrescente, significa dizer que o x é negativo. Então, de cara, a gente já anula algumas alternativas aí. Outro ponto, a reta toca no valor de B na reta do y. Onde que ela está tocando ali no y? Em 50. Então, só pode ser letra B de bola. Questão 5. Ela diz que ela pede para a gente determinar as coordenadas de um ponto de localização da loja B. Agora, note que a loja B ela está no ponto médio entre A e B. Então, como é que a gente faz, professor? A gente pega a coordenada 5 e 10, que é o sanitário, e a gente aplica as igualdades de acordo com a coordenada. Então, eu sei que 1 mais x sobre b dividido por 2, que é o ponto médio, é igual a S, a 5, que é o valor de x lá em S, no sanitário. Isolando, a gente encontra o x do b facilmente, o x do b é 9. Repetindo o mesmo processo agora para y, a gente acha o valor de y. Então, y vai ser 18, o ponto é 9 e 18. A questão 6, ele te dá 4 vértices e ele quer saber qual é a medida das suas diagonais. O primeiro passo é você fazer a distância que vai de A a C, ok? Que aí vai dar 1, que é 10. Fazer a distância que vai de B a D, que vai dar 1. E aí você observa qual vai ser a diagonal. Uma das diagonais só pode ser a 10. A sétima pergunta é da PUC. Ela te dá 3 pontos, diz que são vértices consecutivos, e ela quer saber qual é a equação da reta suporte da diagonal BD. Simples. A gente vai achar primeiro quem são esses meus vetores. Ou seja, qual é o ponto que direciona AB, 3 e menos 2. Basta você fazer x do A menos x do B. Acho o vetor de BC e eu vejo a minha diagonal vai ser a soma do ponto A mais o vetor de AD. Fazendo isso,
eu encontro o meu coeficiente angular, que é 1/5. Achando 1/5, agora é fácil. É só aplicar na fórmula que relaciona um ponto e um coeficiente angular. Alternativa, letra C, x menos 5y menos 7. A nossa oitava questão é uma questão da PUC do Rio de Janeiro. Ela te dá 3 pontos, sendo que um ponto você tem um valor de x desconhecido, e ele quer saber qual é o valor de x para que sejam colineares. O primeiro passo é achar o coeficiente angular entre A e B, que são os pontos conhecidos, e fazer o coeficiente angular para A e C, já que eles precisam ser colineares, tem que ser igual, tá? Então, relacionando essa igualdade, multiplicando cruzado, a gente acha o valor de x, que é 10. A questão 9, ela diz que B é um ponto diferente de zero, e ele fala que é um ponto na reta, na equação de 2x, cuja distância é A, 1 em 1. Qual é a distância de A da origem? Então, a abscissa de B é quanto? Beleza. Eu sei que o ponto 1, 1 é essa distância que a gente quer determinar. Então, qual é a distância? Já que o ponto é 1, a distância é só aplicar na fórmula da distância e achar a raiz de 2. Depois a gente faz o mesmo processo agora de A até B, sendo B um valor desconhecido. Fazendo isso, a gente tem que a distância de A a B tem que ser igual à distância de A até o centro. Tem que ser raiz de 2. Nesse caso, a gente eleva tudo ao quadrado e acha o valor de x através de uma equação do segundo grau, tá? Fazendo a equação do segundo grau, a gente obtém que o valor pode ser 0 ou pode ser 6/5. Como 0 não satisfaz a nossa condição, uma vez que B tem que ser diferente de 0, 0, então só sobra para a gente letra D. A última, ela nos dá uma equação que passa pelos pontos 3, 3, 6 e 6, e ela quer saber qual é a equação da reta. Simples. Acho o coeficiente angular, aplico na fórmula em qualquer um dos pontos e sou feliz da vida achando y igual a x. Alternativa letra A. Querido aluno, foi um prazer estar aqui com você. Que Deus te abençoe. É isso e tchau!